Muito boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais colegas vereadores. Agradeço a assistência, assessoria administrativa e jurídica. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de deixar uma reflexão à Glorinha. Primeiramente, agradecer aos glorienses por 60% decidirem ficar do lado direito da coisa, né? Foram mais de 3 mil votos para a direita e 1.590 para a esquerda. Então fica aqui meu agradecimento. Eu sempre fui um cara posicionado e sempre vou me posicionar quando existir luta do bem contra o mal. Podem ter certeza disso. E vou provar isso agora. Quero deixar uma reflexão a todos que estão assistindo, tanto em casa como no trânsito, tanto o pessoal que está aqui agora. Se o ministro Fachin, representante do PT no STF, anulasse as condenações da família Nardoni, quem é que lembra da família Nardoni? Tu contrataria eles para serem babás dos seus filhos? Se o ministro Fachin do STF anulasse as condenações, e sim, as condenações, o Lula foi condenado e depois foi descondenado no STF, que são os amiguinhos dele, que não passa de uma retribuição do STF ao Lula de quem os colocou lá. Se o ministro Fachin anulasse as condenações de Suzana Nichofen, lembram quem é a Suzane? É a moça que matou os pais. Vocês contratariam ela para cuidar dos seus filhos? E eu vou mais além. Se o ministro Fachin do STF anulasse as condenações do goleiro Bruno, você contrataria ele para ensinar futebol para o seu filho? Lembram do goleiro Bruno? Pois é. E se o ministro Fachin anulasse as condenações do João de Deus, você admitiria ele como seu guia espiritual? Se o ministro Fachin anulasse as condenações de Roger Abdelmacin, você contrataria ele, mulheres, para ser o seu ginecologista? E vou mais além em um assunto que ainda é atual, que a gente tem que começar a pensar nisso. Se o ministro Fachin, representante do PT no STF, anulasse as condenações de Giovanni Quintela, tu aceitaria que ele fizesse uma anestesia em ti no hospital? Respondam, pensem nisso. Agora vai a pergunta que não quer calar. Se o ministro Fachin, representante do PT no STF, anulasse as condenações do Lula como ele anulou, vocês votariam no Lula para presidente do Brasil? É isso que vocês querem para a pátria? Surrupiou os cofres públicos brasileiros, criou o maior mecanismo de roubo de dinheiro público, corrupto, ladrão. Palavras do Ciro Gomes, que hoje apoia o Lula. Lhes apresento a esquerda brasileira. Chamou o Lula de corrupto, de ladrão e de formador de quadrilha. Hoje abriu o voto para o PT. Parabéns, Ciro Gomes. Meus parabéns para ti. Essa é a esquerda brasileira. Eu peço perdão pela alteração da voz, mas é que paciência é muito pouquinho. Uma pessoa que vai para as redes sociais dizendo que vai controlar a mídia, controlar a religião, desarmar o cidadão de bem, a favor de assaltante, contra a polícia, amigos dos regimes mais ditatoriais que nos rondam aqui na América do Sul, no nosso continente. Vou dar um exemplo. Domingo, enquanto nós votávamos, em São João da Aliança, o MST já estava invadindo terras no estado de Goiás. E esse é o PT que vai trazer para o Brasil de novo invasão de terras. Enquanto esse governo legalizou a entrega de terras aos verdadeiros movimentos dos trabalhadores sem terra, agora nós já temos invasões de novo no Brasil. E tu sabe por que eu me posiciono fortemente à direita desse país?
Porque às 19 horas e 57 minutos, quando o Lula ultrapassou o Bolsonaro no primeiro turno na apuração de votos, os vagabundos dentro dos presídios estavam batendo palma, porque um dos projetos de Luiz Inácio Lula da Silva é o desencarceramento. Sempre foi, ele sempre defendeu o vagabundo. Nos morros, onde as armas são todas ilegais, vagabundos nas favelas dando tiro para cima, comemorando a ultrapassagem de Lula em cima de Bolsonaro na apuração de votos. É por isso que eu sou bolsonarista, e podem me chamar de bolsonarista que eu ficarei muito orgulhoso. Enquanto existir um vagabundo festejando porque o Lula está na frente das eleições, eu continuarei sendo bolsonarista. Enquanto nós estivermos defendendo pessoas de bem, enquanto o PT defende ladrão de celular, que rouba só para tomar uma cervejinha, sim, eu estarei ao lado direito deste país e estarei sendo bolsonarista. Não é possível que nós não consigamos separar o certo do errado. Não é possível que uma brincadeira de criança, qualquer criança quer ser a polícia e não quer ser o ladrão. Por que que depois de velhos, barbados, grisalhos, com experiência, muitos, e quando eu falo em velhos e barbados eu estou me referindo ao Lula, muitos ainda preferem ser os bandidos. Isso me deixa indignado. E aqui eu não quero levantar o questionamento, até estava conversando com os vereadores ontem, dos inúmeros, dezenas de vídeos que recebemos de pessoas que chegaram para votar e os votos já tinham sido dados. Não conseguiram votar. Gente que foi impedida de votar porque estava usando camiseta amarela. Eu espero que o segundo turno não exista esse tipo de falcatrua. Muito obrigado, presidente.